Tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre fluxo máximo, certo? Fluxo máximo é um problema de teoria dos grafos e otimização também. Ah, o problema do fluxo máximo ele é uma poderosa ferramenta de modelagem capaz de representar uma grande variedade de problemas. Tem uma grande variedade mesmo. A gente vai ver alguns problemas meio que clássicos, certo? Né? Que é fácil de ver que é um problema de fluxo, mas em programação competitiva a variedade é grande mesmo. Tem alguns exercícios que a gente nem imagina a princípio, né? Não parece ser um problema de fluxo, um problema de grafo, quiçá, mas que no final, para resolver, a gente tem que considerar ele como sendo um problema de fluxo máximo. Ah, nesse contexto, por exemplo, dessa semana, eu acho que todos os problemas são de fluxo ou de corte. A gente vai ver a relação do problema de fluxo máximo com corte mínimo. Mas alguns é um pouco difícil de ver isso, né? Então, pelo menos o primeiro exercício da semana, que é o do lobisomem, esqueci o nome certinho. Eu queria que todo mundo desse uma olhada nele, mesmo que não resolvesse, mas pelo menos para pensar um pouco sobre ele. E aí na semana que vem eu trago a modelagem dele certinho. Que é um exercício bacana. E a solução é com fluxo, mas basicamente até me mostrarem isso, né, na Summer School, que modelaram o exercício, eu jamais consideraria como tal. Então, eu acho que a maior dificuldade em programação competitiva do fluxo máximo é na modelagem. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com o fluxo máximo, mas eu fiz poucos exercícios até hoje, então pode ser por isso também, né? Falta de prática. Mas o conceito, o algoritmo não é tão complicado, né? A gente vai ver hoje, é até tranquilo. Então, primeiro, né, o que é um fluxo, pensando em grafo, certo? Vamos considerar um grafo direcionado, ponderado, em que os pesos, né, ao invés de custos, como a gente está acostumado, vão representar fluxos. Ou seja, sei lá, vamos pensar em um transporte de uma certa unidade de alguma coisa, sei lá, de uma mercadoria, volume de água, volume de algum líquido, através de um grafo, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, essa aresta, né, a aresta 2, 4, se a gente tem aresta partindo de 2 indo até 4 com o peso 2, a gente tem um fluxo de duas unidades de 2 até 4. Né? Pode sair 2 litros de água, pode ser 2 pacotes de uma certa mercadoria, qualquer coisa, certo? Então, né, como é um fluxo de algo, a gente tem algo unitário, ele é positivo, certo? A gente não vai ter fluxo negativo, não tem como enviar menos duas unidades de alguma coisa. E a gente vai denotar, né, esse valor como sendo o fluxo na aresta, denotar por FVW. Em um gráfico de fluxo também a gente tem dois vértices distinguidos, que seria o vértice inicial, de onde parte, né, todo o nosso fluxo, e o vértice final, onde tudo vai desembocar, certo? Tudo vai acabar no vértice final. Normalmente eles são chamados, né, o inicial de fonte e o final de sumidouro ou sorvedouro, tudo bem? Mas também vocês vão encontrar como origem, destino, coisas semelhantes. Olhando para os outros vértices, né, que a gente pode chamar de junções, a gente pode observar que a soma dos fluxos dos arcos que entram é igual à soma dos fluxos dos arcos que saem. Então, vale, né, a propriedade da conservação do fluxo, certo? Então, por exemplo, aqui se entram duas unidades de fluxo, então vai sair duas unidades de fluxo. No vértice 4, né, ao todo entram 6 unidades de fluxo, então vai sair 6 unidades de fluxo. Né? Não surge fluxo do nada e nem some mercadoria aqui no meio. Né? Não some nenhuma unidade de fluxo. Então, isso só não vale, é claro, para o inicial, que é de onde parte o fluxo, certo? Então, digamos que ele está gerando aqui 6 unidades de alguma forma, ou está chegando externamente, e no final aqui está acabando as 6 unidades, vão terminar, vão desembocar aqui, que depois até podem ir para outro lugar, certo? Mas isso não importa para a gente, afinal desemboca tudo aqui. Mas para os outros vértices, para os intermediários, para as junções, vale a conservação do fluxo. Além disso, né, a gente pode ver todo o fluxo como uma coleção de caminhos, todos, né, iniciando na fonte e terminando no sumidouro. Então, né, esse grafo é esse que a gente já estava vendo.
mas agora ele está separando, pensando nos diferentes caminhos que a gente tem nesse grafo. Por exemplo, né, a gente tem esse caminho onde a gente sai da origem com 2 unidades e percorre este caminho até o sumidouro, certo? Esses caminhos não são disjuntos, né? Os caminhos eles podem se sobrepor. Então, a gente tem aqui 3 unidades vindo do vértice 4 para o 1, porque a gente tem esses dois caminhos sobrepostos, certo? Esse caminho que envia 2 unidades e esse caminho que envia uma, né? Então, essas duas arestas só tem esse caminho, então de fato fica 2 unidades, mas nessa aresta fica 3, né? São 2 unidades do primeiro caminho e uma unidade do segundo caminho, tudo bem? Da mesma forma que tem essas arestas que se sobrepõem, e os valores vão ser somados aqui, certo? Então, 3 e 1, 4, aqui também. E nas que estão sozinhas, né, nas que não estão sobrepostas, aí fica o valor de um caminho só. Tudo bem? Então, a gente pode ver um fluxo com uma coleção de caminhos. Isso vai ajudar a gente no algoritmo, né, em como solucionar o problema. E eles podem estar sobrepostos, então quando a gente olha o grafo, a gente não consegue pensar nos caminhos separadamente, né? Então, a gente não pode só pegar esse caminho, esse aqui, por exemplo, isso não significa nada para a gente. A gente tem que pensar na questão do fluxo, certo? Então, acho que duas propriedades que é interessante a gente observar para o problema é justamente a conservação do fluxo, certo? Na soma dos fluxos que entram é a mesma dos fluxos que saem, e que o fluxo pode ser visto como uma coleção de caminhos. Então, agora sim, indo para o problema do fluxo máximo. Então, até agora a gente estava olhando para um grafo de fluxo, mas, no geral, isso é a resposta que a gente vai obter no final, certo? O que a gente recebe é um grafo capacitado, onde o peso de cada aresta representa a capacidade de um arco, ou seja, o quanto de fluxo pode passar pelaquela aresta, certo? Não o que realmente está passando, o que pode passar. Então, o problema do fluxo máximo é o quê? É dado um grafo capacitado, onde a gente tem a fonte S e o sumidouro T definidos, encontrar um fluxo de intensidade máxima dentre os que respeitam as capacidades dos arcos, ou seja, né, o fluxo em cada aresta tem que ser menor ou igual à capacidade de cada aresta, certo? Aplicações disso. Né, então, né, esses exemplos acho que mais usuais, mais clássicos, a gente pode querer maximizar o fluxo de uma rede de distribuição de uma companhia a partir de suas fábricas para os seus clientes, né, ou dos fornecedores para as fábricas. Então, a ideia é de entrega de mercadoria. Maximizar o fluxo de óleo, água ou água através de um sistema de oleoduto ou aqueduto. Então, exemplo, né, envolvendo tubulações também, sempre vai aparecer no material. Maximizar o fluxo de veículos através de uma rede de transporte, também é um exemplo clássico. E também a gente pode ver, o fluxo máximo também aparece na modelagem de outros problemas de teoria dos grafos, certo? Então, problema de corte mínimo, a gente até vai ver alguma coisa hoje. Problema também de emparelhamento em grafos bipartidos, entre outros problemas da teoria dos grafos, em que o fluxo máximo vai ajudar, né? Então, por isso que normalmente se comenta que é uma ferramenta de modelagem bem poderosa, com diversas aplicações. E em programação competitiva, então, né, a criatividade de quem desenvolve os exercícios é o limite. Então, pode aparecer diversas situações. Então, né, formalizando o problema. A gente quer maximizar o fluxo, certo? Aqui, para definir o fluxo, ele considera a soma dos fluxos que partem da fonte, certo? Ou a gente poderia pensar na soma dos fluxos que chegam no sorvedouro, também tanto faz. Então, como todo fluxo parte da soma da fonte, então, se você somar o fluxo de todas as arestas que partem da fonte, você vai ter o fluxo total que passa pelo grafo, certo? Então, a gente quer maximizar isso sujeito a algumas condições, né? Então, o primeiro é que os fluxos devem obedecer às capacidades, certo? De cada das arestas. E a conservação do fluxo, certo? Então, para cada vértice diferente da fonte, diferente do sorvedouro, vale que a soma dos fluxos de entrada é igual à soma dos fluxos de saída, certo?
Basicamente, isso é um problema de programação linear, certo? A gente tem uma função linear aqui e as nossas condições também são equações ou inequações lineares. Então, a gente tem um problema de programação linear, que pode ser resolvido com o algoritmo simplex. Em PO1, vocês vão ver problema de transporte, ouvir um problema de transporte, onde vocês vão resolver com o algoritmo simplex, certo? Mas, graças a Deus, a gente tem outro método, que é o baseado em caminhos de aumento ou caminhos aumentadores. Também vi como caminhos aumentantes, né? A tradução aí acho meio estranha. Eu, no material, vou usar aí caminhos de aumento como padrão, que é mais eficiente e é mais fácil também, certo? Então, acho bom a gente poder fugir um pouco do simplex. Seria um saco implementar isso. Ah, Em PO2 vocês vão ver também o problema de fluxo baseado em caminhos de aumento, certo? Então, se alguém já fez ou vai fazer, vocês vão ver um pouco do que a gente vai falar aqui hoje também. Então, o que a gente precisa definir para entender o algoritmo do caminho de aumento, inicialmente? A gente precisa entender o que é uma rede residual e, por fim, né, o que é um caminho de aumento propriamente dito. Então, rede residual. Ah, Suponha, né, que para uma dada essa a gente já possui um certo fluxo, é como a gente tinha definido, e cada aresta, né, possui a sua capacidade. A capacidade residual é essa diferença, ou seja, a diferença entre a capacidade e o fluxo. É o quanto ainda falta, é o quanto ainda pode passar por aquela aresta, certo? Então, se a gente tem uma capacidade 5 e um fluxo 3, a gente tem uma capacidade residual 2, certo? A gente ainda pode passar mais 2 unidades de fluxo por aquela aresta antes de saturar, certo? Antes de ela chegar ao limite dela. E uma rede residual GR de uma rede G, né, rede usando como sinônimo de grafo aqui, é formada por arestas anotadas com suas devidas capacidades residuais. Então a gente vai ter um grafo só. Essa rede residual, a gente tem o grafo com as arestas ponderadas em que o peso é a capacidade residual. E o que é um caminho de aumento? Então, o caminho de aumento é um caminho que parte da fonte e vai até o sumidouro na rede residual, de forma que todo o arco possui capacidade residual estritamente positiva. Ou seja, é um caminho por onde a gente ainda pode passar mais unidades de fluxo que a gente não tinha passado anteriormente, certo? Então, é um caminho não saturado. Se a gente tivesse uma aresta com capacidade residual zero, ela não pode entrar no caminho, porque ela já foi saturada, a gente não consegue passar mais nada por ali. Então, o caminho de aumento é um caminho que a gente ainda consegue aumentar o fluxo. E o quanto a gente consegue aumentar num caminho qualquer? É a definição da capacidade residual de aumento. Basicamente, você vai olhar para o caminho e vai ver onde está o gargalo. Você vai ver a menor capacidade residual deste caminho vai ser essa capacidade residual de aumento, né? O quanto você consegue aumentar efetivamente, é o gargalo dentro do seu caminho. Ah, Sei lá, por exemplo, se tem um caminho em que as capacidades residuais são 4, 2 e 3, certo? Você só consegue aumentar o fluxo em até 2 unidades, que é o que vai saturar a menor aresta. Beleza? Então, com isso a gente já chega no nosso algoritmo básico, a nossa base para o algoritmo final de otimização, onde a gente está buscando uma solução para o problema do fluxo. Então, você começa com um grafo de fluxo nulo, então você não tem nenhum fluxo passando pelo grafo inicialmente. Então, se você não tem fluxo nenhum, a capacidade residual dos arcos inicialmente é a capacidade total deles, certo? A capacidade menos zero, menos o fluxo, vai me dar a capacidade residual. Então, a gente busca um caminho de aumento na nossa rede residual. Se não existir nenhum caminho de aumento, a gente já encontrou uma solução, certo? Se não, a gente vai somar ao fluxo de entrada a capacidade residual de aumento do caminho selecionado. Ou seja, né, se a gente achou um caminho, olha para a menor capacidade residual nesse caminho, a gente vai injetar isso no fluxo de entrada. E aí a gente faz alterações necessárias. A gente altera as capacidades residuais dos ramos do caminho,
certo? Se a gente injetou um certo fluxo, a gente tem que atualizar as capacidades e o próprio fluxo. Então a gente volta ao passo 3 e fica buscando o caminho de aumento até saturar todos os caminhos. Então, vendo um exemplo de como isso funciona. Então, a gente tem esse grafo inicial, onde a gente tem aqui cada aresta o fluxo que está passando na aresta e a capacidade. Aqui ele não coloca, né, a capacidade residual, ela fica implícita como sendo a diferença entre a capacidade e o fluxo que está passando naquele momento. A gente não tem uma forma predefinida de como tem que ser a ordem de visitação dos caminhos, né? Ele fala encontra o caminho, então encontra um caminho qualquer. No exemplo, o primeiro que ele pega é esse caminho aqui, ó, de 1 até 3 e de 3 até 9. A capacidade residual aqui é de 8, aqui é de 9, a menor é 8. Então a gente vai injetar um fluxo de 8 aqui na entrada e atualizar os fluxos e, por fim, a capacidade residual, certo? Então aqui a capacidade residual se tornou zero, então a gente já saturou essa aresta, a gente não consegue mais passar por ela. E aqui a capacidade residual ainda é 1, então a gente ainda consegue mandar mais uma unidade aqui, a gente encontrar um caminho para isso. Procuramos outro caminho, aqui ele vem por esse caminho de cima, então de 1 para 2, de 2 para 4. A capacidade residual aqui é 9, aqui é 7. 7 é o meu gargalo, então eu injeto mais 7 unidades de fluxo por esse caminho, atualizo os fluxos, então atualizo também as capacidades residuais, certo? Então essa aresta aqui, por exemplo, já foi saturada, porque eu já estou passando o fluxo máximo por ela. Aqui eu ainda consigo passar 2 unidades. Consigo encontrar mais um caminho? Consigo. Posso vir por aqui de 1 para 2, né, com capacidade residual 2, de 2 para 3, com capacidade residual 3, e de 3 para 4, com capacidade residual 1. O meu gargalo aqui é 1, certo? A menor capacidade residual está aqui, então ainda consigo injetar só mais uma unidade de fluxo. Então de 15 vai para 16, o meu fluxo total. E aqui, né, o fluxo estava 7, passa para 8. Aqui não tinha nada, uma unidade, e aqui saturou. E agora eu não consigo mais encontrar caminho, certo? Por aqui eu não posso mesmo, porque já está saturado. Aqui eu consigo andar ainda, consigo vir para 2, para 4 não consigo. Consigo vir para 3, mas de 3 eu não consigo para 4. Então, quando eu vou buscar caminho, eu não vou encontrar nenhum caminho de aumento, porque todos os caminhos já foram saturados. Então, encontrei uma solução, certo? Tem um grafo de fluxo aqui, com o meu fluxo igual a 16. Qual que é o problema desse algoritmo base que a gente mostrou até então? Vamos supor que a gente visitasse os caminhos de outra forma, né? A gente fizesse por outra ordem. Então aqui inicialmente ele vem por esse caminho de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. A menor capacidade residual aqui é 3, então ele injeta um fluxo de 3 nesse caminho. Beleza. Procura outro caminho. No caso ele vem aqui por cima de 1 para... Na verdade... Isso, de 1 para 2 e de 2 para 4. A capacidade residual aqui é 6, aqui é 7, então 6 é o meu gargalo, injeto um fluxo de 6 por aqui, certo? Já saturei essa aresta. Consigo mais um caminho? Consigo. Consigo vir aqui por baixo, né, de 1 para 3, de 3 para 4. Aqui temos 8 de capacidade ainda. Aqui a gente só tem 6, então só consigo passar mais 6. Passo por aqui. Consigo encontrar mais caminho nesse grafo? Não consigo, certo? Aqui já está saturado, não consigo vir por esse caminho. Aqui ainda não está, mas quando eu passo para cá, não consigo para o 4, porque esse aqui já está saturado. E o meu fluxo aqui é 15. Então, eu tinha o mesmo gráfico do exemplo anterior, mas aqui eu encontrei o fluxo como sendo 16 e aqui como sendo 15. Ou seja, esse nosso algoritmo base ele não chega a uma solução ótima. Ele é um algoritmo ganancioso, né, guloso, que não necessariamente chega à solução ótima. Então, esse é um problema. Mas é um problema que dá para contornar com certa facilidade, certo? A gente vai manter uma estratégia gulosa para encontrar a solução, mas para dar certo, para a gente chegar na solução ótima, a gente precisa dotar o algoritmo de uma certa capacidade de se arrepender, ou seja, de você deixar de enviar uma certa quantidade de fluxo por uma certa aresta, para de repente encontrar um caminho melhor dentro do seu grafo.
Então, aí que entra o conceito de fluxo, entre aspas, negativo, onde a gente vai inserir arestas no sentido contrário, né? A gente vai chamar isso de arco reverso. Não é realmente negativo, porque a gente não vai usar valores negativos no grafo, certo? Mas é no sentido de que você envia no sentido contrário, né? A interpretação é que você simplesmente deixa de enviar uma certa quantidade de arestas. Então, nossa rede residual final, digamos assim, a gente vai conter, para cada aresta, VW, a gente vai criar duas arestas na rede residual. Uma no sentido direto, né, um arco direto, em que a capacidade residual é o que a gente já tinha visto, é a capacidade do arco menos o fluxo, e um arco reverso, no sentido contrário, em que a capacidade é igual ao próprio fluxo do ar, é o fluxo do arco direto. Por quê? Se a gente está enviando 3 unidades por uma certa aresta, quer dizer que a gente pode deixar de enviar até 3 unidades por aquela aresta. Então, no sentido reverso, a gente coloca com o próprio valor do fluxo, que é o quanto a gente pode deixar de enviar por aquele caminho. Então, aqui um exemplo bem bobo, né? Mas é só para a gente visualizar essa ideia. Então, suponha que a gente tem esse grafo capacitado, ou seja, a gente pode enviar até 5 unidades de S até 1 e 7 de 1 até o nosso sumidor, até T. E esse é o fluxo atual, digamos assim. Então, a gente está enviando 3 unidades de S até 1 e 3 de 1 até T, mantendo a conservação. Então, é um exemplo bem bobo, um grafo aí com 3 vértices linear. Como que vai ficar a nossa rede residual? Para os arcos diretos, que a gente já tinha visto, certo? É a diferença. Então, se a capacidade é 5 e a gente está enviando 3, então a gente consegue enviar até 2 ainda. Então, a diferença, 5 menos 3, 2. Da mesma forma aqui, a capacidade é 7, o fluxo é 3, então a capacidade residual, o que sobra da nossa capacidade, é 4. A gente ainda consegue enviar 4 unidades. E no arco reverso fica o próprio fluxo, certo? Então, o que significa isso daqui? Se a gente está enviando 3 unidades de S até 1, a gente pode deixar de enviar até 3 unidades nesse caminho. Então, é como se eu, entre aspas, mandasse de volta 3 unidades até S. Eu posso deixar posso enviar até 3 unidades até S, que é como se eu estivesse deixando de enviar o fluxo por esse caminho. Tudo bem? Então, a ideia de capacidade residual é essa, é você deixar de enviar a aresta por um certo caminho. Então, entre aspas, você se arrepende de ter enviado aquelas arestas. E isso vai permitir agora que a gente chegue numa solução ótima. Isso vai nos dar o algoritmo de Ford-Fulkerson. Não sei se é assim que se pronuncia exatamente, certo? Perdoa a pronúncia, se eu pronunciar errado. E é basicamente o algoritmo de base que a gente já tinha visto. Mais uma vez que a gente tenha o grafo definido dessa forma, a gente já consegue garantir que ele chegue a uma solução ótima. Não vou apresentar as provas disso, mas dentro do material das referências tem alguns materiais bem completos que, se alguém quiser ver as provas, acho interessante olhar. Então, né, enquanto existirem caminhos de aumento entre S e T, entre a fonte e o sumidouro, na rede residual, a gente vai selecionar um caminho de aumento qualquer, certo? O Ford-Fulkerson não define uma forma de selecionar esses caminhos. Então, no geral, a gente vai fazer uma DFS, aí procurando um caminho. Determinar o valor mínimo nos arcos desse caminho, ou seja, o gargalo, que é o quanto a gente realmente consegue aumentar. Então, a gente aumenta esse valor de fluxo para cada um dos arcos do caminho e recalcula a rede residual, né? A gente atualiza aí as capacidades residuais baseado no fluxo que a gente injetou. Então, né, um exemplo para a gente ver isso na prática. Então, a gente tem esse grafo de capacidades, certo? Sempre orientado, né? E a gente precisa definir a rede residual, certo? Como ficaria muito poluído, né? Porque o que a gente teria que fazer inicialmente? A gente tem capacidade aqui de S até A de 8, então a gente vai ter um arco direto com capacidade residual 8, já que o fluxo inicial é zero. E a gente teria um vértice de retorno, a princípio, com capacidade residual zero, já que a gente não está passando nada, certo? Então, para cada aresta, a gente vai ter uma aresta de ida e uma aresta de volta. No gráfico, isso ficaria, né, muito poluído. Então, eu usei a representação que a Andrea usa também nas aulas de PO2.
Não cheguei a ver em outro lugar, mas né, o que eu aprendi em PO2 estou usando aqui, que é pensar como se fosse um grafo não direcionado, certo? Então a gente tira a orientação, porque a gente tem uma aresta de ida e uma de volta. E aí nessa aresta eu deixo os dois pesos, né? Aqui, próximo do S, fica o peso da aresta direta, certo? Então de S até A eu tenho capacidade 8. E de A até S eu tenho capacidade zero, inicialmente, certo? Então eu mantenho aqui perto do A a capacidade residual de A até S. Então eu tenho isso para todo o grafo, certo? É a mesma coisa que de A até B, então fica aqui 4 em cima, 0 embaixo. De A até B é 4, de B até A é 0. Beleza? Então, é só questão de representação disso visualmente, para a gente ver o exemplo. Então, agora a gente vai começar a buscar caminho de aumento, certo? Então, o primeiro caminho de aumento que eu escolhi no caso é de S até A, de A até D, de D até T. A gente vai procurar o gargalo nesse caminho, ou seja, a menor capacidade residual, no caso é 5, e a gente vai injetar um fluxo de 5 então. Então, atualizando as capacidades residuais, eu subtraí 5 de todas do caminho, certo? Aqui saturou. E no sentido de volta é o próprio fluxo, certo? Então eu somei 5 na capacidade residual de retorno. Se eu estou enviando 5 unidades, quer dizer que eu posso deixar de enviar até 5 unidades por todas essas arestas. Nesse exemplo, eu acho que ele não chega a usar nenhuma aresta de retorno, então não vai ter essa ideia de se arrepender, mas elas são arestas normais, digamos assim, então ele poderia usar elas tranquilamente nessa busca de caminhos. Buscando outro caminho, vendo aqui por baixo, a menor capacidade residual é 4, então eu vou injetar um fluxo de 4 nesse caminho. Atualizo as capacidades residuais, subtraio na ida, subtraio e somo da volta. Encontro mais um caminho, né, aqui vindo por aqui. A menor capacidade residual aqui é 2, certo? Então eu consigo injetar um fluxo de 2 aqui. Já saturei essa aresta também. Consigo mais algum caminho? Consigo, por aqui, certo? Agora a menor capacidade residual é 1. Então eu vou injetar o fluxo de 1, atualizando as arestas. E agora sim, acho que já saturou tudo, porque eu não consigo vir por esse caminho, já que a capacidade aqui é 0. Por aqui eu consigo vir com 1, mas não consigo vir nem para cá nem para cá, porque aqui sim já zerou. Então agora sim eu tenho meu fluxo máximo, que é 12. E se eu quiser saber o fluxo por cada aresta, eu posso olhar ou na diferença do residual e o inicial, ou olhar aqui para as arestas de retorno, certo? Então, meu gráfico de fluxo final seria esse. Eu tirei aqui as arestas que ficou sem fluxo. Tudo bem com o exemplo? Só lembrando aqui, voltando, na ideia de que é uma coleção de caminhos. Então, por exemplo, a gente selecionou esse caminho no começo, certo? Então, a gente injetou um fluxo de 5 aqui. Mas essa aresta aqui, ó, ela foi selecionada de novo, certo? Então, a gente tem um caminho sobreposto. E isso, inclusive, aparece aqui na aresta, certo? Agora eu posso ter um fluxo de 7 por aqui nesse momento. Então, eu posso deixar de enviar até 7 unidades, né? 5 que elas estão vindo por aqui e 2 que estão vindo por aqui. Então, né, os caminhos de aumento vão se sobrepor e vão dar no final o meu fluxo final. Tudo bem? Algum problema até aqui? Que eu acho que essa é a base do algoritmo. Agora a gente vai ver só alguns comentários ou melhorias para a implementação. Mas a ideia do fluxo máximo é essa. Procura o caminho de aumento e injeta o fluxo. Como tem as arestas de retorno, a gente tem a garantia que a gente pode se arrepender de uma certa carga de envio. E isso vai nos levar à solução ótima sempre, se os pesos forem racionais. Tudo bem? Beleza, né? Se as capacidades forem inteiras, e o fluxo máximo vamos definir como M, certo? Não é o máximo que a gente vai encontrar. O algoritmo tem propriedade de integralidade, então os fluxos finais vão ser inteiros também.
O algoritmo ele pode levar até m iterações, né, se o fluxo máximo é m. A ideia é de que a cada iteração, pelo menos uma unidade, o fluxo vai aumentar. Cada iteração pode ser feita em tempo O de E, sendo aqui, né, o E o número de arestas, a norma do E, certo? Então a complexidade final é m vezes o número de arestas. Isso não é muito legal porque a gente está dependente, de certa forma, do fluxo, né, do próprio fluxo. Então, dependendo do peso das arestas, capacidade das arestas, isso tem interferência na complexidade do problema. Não é muito bacana. Então é aí que vai vir os próximos algoritmos. A gente vai ver mais dois, mas eles são sempre melhorias do anterior. Então, o algoritmo de Edmond-Karp, uma versão melhorada do Ford-Fulkerson. No Ford-Fulkerson, a gente não tinha uma forma de escolher os caminhos, certo? Pré-definida. Encontra um caminho, normalmente isso é feito através de uma DFS. No caso do Edmond, ele procura o caminho mínimo, certo? De comprimento mínimo. Então aqui está interessado no número de arestas do caminho. Então a gente consegue obter isso através de uma BFS. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula de grafo, a gente viu que uma BFS ela encontra caminhos mínimos em termos de número de aresta, né, pensando em grafos não ponderados. Só com essa mudança, ou seja, ao invés de usar uma DFS, a gente está usando uma BFS, a gente já consegue uma complexidade melhor, porque ela é baseada no número de arestas e vértices, como é mais usual, certo? Então fica aí o quadrado do número de arestas vezes o número de vértices. Não vou demonstrar isso, mas nesse material tem a demonstração. Aliás, essa monografia eu acho que é bem interessante, ela é bem completa sobre o problema de fluxo. Então, quem quiser se aprofundar, eu recomendaria dar uma olhada pelo menos nesse material. Ainda tem o algoritmo de Nick, que ele melhora um pouco ainda o do Edmond Karp. A ideia é o seguinte: no algoritmo anterior, toda vez que a gente vai buscar um caminho, a gente realiza uma busca em largura, certo? Uma BFS, para buscar um caminho mínimo. E a gente tem um certo desperdício de informação aqui. Por quê? A rede residual ela não se altera muito de uma interação para a seguinte. Certo? A gente viu ali, a gente atualiza os pesos, mas né, vários caminhos permanecem, digamos, intocáveis, a gente não mexe neles. Então, provavelmente a gente está fazendo muito recálculo, né? A gente está recalculando muita coisa a cada passo de forma desnecessária. Então, o algoritmo de Nick, ele procura aproveitar as informações das buscas anteriores para não ficar fazendo todo esse recálculo, tentando melhorar a eficiência do algoritmo. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente inicialmente vai aplicar a BFS, certo? Para procurar os caminhos mínimos. E nisso a gente vai encontrar uma árvore, certo? Né? Como a gente já tinha visto também na primeira aula de grafo, através da minha busca, eu faço uma árvore de visitação aí no meu grafo. Considerando essa árvore, eu consigo rotular os meus vértices a partir do nível do vértice na árvore, ou seja, a distância de cada vértice até a minha fonte, certo? Né? Na minha ordem de visitação aí. Com isso, a gente consegue construir uma rede, um grafo, em camadas da minha rede residual, onde basicamente a gente vai manter apenas as arestas para que vale isso daqui, que o nível, né, as arestas VU, de forma que o nível de U é o nível de V mais 1. Ou seja, a gente vai manter caminhos do tipo, né, se a gente liga vértice, sei lá, 0, 1, 2, 3, nessa sequência. Então, ele tem que ser uma sequência crescente de níveis também, né? Do nível 0 para o nível 1, do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. Com isso, a gente tem a garantia de que a gente tem um grafo com todos os meus caminhos mínimos que eu encontrei na BFS, certo? Porque se o sorvedouro, o final, tem, sei lá, nível 5, então eu não vou ter caminho nem menor que isso, afinal, se eu encontrei com nível 5 é porque essa é a menor distância da fonte até o sorvedouro. E como eu estou mantendo caminhos que obedecem a relação do nível sendo incrementado de 1 em 1, então todos os caminhos que se mantêm são os caminhos que têm comprimento 5. Ou seja, eu tenho elencado nesse meu grafo todos os caminhos mínimos até o sorvedouro. E essa é uma rede sem ciclos,
baseado justamente nessa observação, né, que a gente está partindo da nossa árvore de busca. Com isso, o que a gente faz? Com essa rede em camadas, que eles chamam, né, esse gráfico em camadas, a gente vai ficar aplicando agora o DFS, obtendo caminhos de aumento nessa rede em camadas, até esgotar todos os possíveis. A ideia é que, já que eu encontrei vários caminhos mínimos, eu vou explorar ao máximo esses caminhos mínimos, o quanto eu puder, sem fazer de novo uma BFS, ou seja, sem procurar os caminhos mínimos de novo. Quando isso se esgotar, a gente não tiver mais caminhos nessa rede em camadas, aí sim a gente inicia uma nova fase aplicando uma BFS novamente. Então, né, tentando aproveitar a informação ao máximo para só depois calcular de novo os caminhos mínimos. Então, a ideia do DNIC é essa, né? Deixei aqui o site com a implementação. O do interior não comentei, mas o do Edmonds eu acho que tem no material do Thiago. Então lá tem a implementação. O do DNIC aqui tem o CP Algorithms, que eu acho interessante para a gente implementar. A complexidade final desse algoritmo, né, enquanto no Edmonds a gente tinha o número de arestas ao quadrado, aqui tem o número de vértices ao quadrado, e normalmente o número de vértices é menor do que o número de arestas, certo? Isso não vai acontecer em grafos esparsos, e aí sim, grafos esparsos, aí talvez seja mais vantajoso usar o Edmonds Carp, que aí vai ser melhor nesse caso. No geral, eu acho que o algoritmo de Dinic vai solucionar bem os nossos casos. Então agora a gente já sabe resolver o problema do fluxo máximo, certo? A gente já viu o algoritmo para isso, já viu o problema. Então agora vamos piorar um pouquinho, né? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso também. É muito comum também o problema do fluxo de custo mínimo, certo? Então o objetivo desse problema é transportar uma certa quantidade de fluxo, F, em que o F é menor que o fluxo máximo, menor ou igual ao fluxo máximo, certo? Da fonte para o sumidouro com um custo total mínimo. Então aqui, além da gente ter a capacidade das nossas arestas, a gente vai ter um custo associado. Esse custo normalmente é um custo de transportar uma unidade de fluxo. Então, se o custo de uma certa aresta é 2, por exemplo, então se você transporta uma unidade, tem custo 2, se transporta duas unidades, tem fluxo 4, tem custo 4. Então, é um custo unitário, digamos assim. Aí um caso específico, também aparece bastante esse problema, é quando o F é o próprio fluxo máximo. Ou seja, você quer maximizar o fluxo, mas com o menor custo possível. Então, se existem várias formas de você atingir o fluxo máximo, né, tem vários caminhos que você pode escolher, dentre os caminhos de aumento. Então, você quer os caminhos que minimizam o seu custo. Como que a gente resolve isso? A solução vai ficar muito parecida com o Edmonds Carp, mas ao invés de a gente procurar o caminho mais curto em número de arestas, com a BFS, que é o que a gente estava fazendo, a gente vai procurar o caminho mínimo, certo? Então a gente vai usar, ao invés de usar a BFS, vai usar algum algoritmo de caminho mínimo para encontrar um caminho de aumento. Para a rede residual, as arestas de retorno vão ter o custo inverso das arestas diretas. Ou seja, né, o custo de W para V, considerando que tem uma aresta de V para W, vai ser o menos, o inverso, né, menos o custo de V para W. A ideia, né, novamente, de você se arrepender, de você deixar de enviar fluxo para uma certa aresta. Se você deixa de enviar, então você vai ter que subtrair o custo que você tinha aumentado inicialmente. Sendo assim, a gente vai ter custo negativo no grafo. Então, usar o Dexter vai ser meio complicado. Então, a gente pode usar o Bellman Forge. E aqui eu deixei um exemplo com a implementação usando o SPFA, que é um algoritmo de caminho mínimo baseado no Bellman Forge e faz aí algumas melhorias. Eu cheguei a encontrar uns materiais, depois vocês podem dar uma olhada. Um que tenta usar o Dextra. Não olhei com muita atenção, só vi em um lugar. Mas eu acho que ele roda um Bellman Forge inicialmente, aí ele faz algum tipo de transformação para poder usar o Dextra, certo? Mas eu acho que a gente não precisa. O Dextra é mais eficiente, certo? Mas eu acho que usando o Bellman Forge ou o SPFA, os nossos problemas eu acho que já deve resolver bem. Mas dentro do material a gente tem essa opção. Vocês podem dar uma olhada depois. Então, como ficaria no algoritmo de forma geral?
É muito parecido com o que a gente estava fazendo antes, só trocando a BFS aí ah, por um algoritmo de caminho mínimo. Então, inicialmente, né, o fluxo injetado é zero, a rede residual é o próprio grafo capacitado, certo? E os custos, inicialmente, são zero também. Então, aqui um laço eterno, que é mais fácil dar um break no meio, a gente encontra, procura o menor caminho de F até S. Aqui F até S, acho que eu mantive fonte e sorvedouro como isso, fonte e sorvedouro. Através da rede residual, como a gente já vinha fazendo. Se não existisse, se não existir esse caminho, ou seja, não tem caminho de aumento mais, então a gente encerra o ciclo, a gente já encontrou o fluxo máximo. Se não, a gente encontrou um caminho de aumento com um custo mínimo. A gente vai atualizar os custos, atualizar os fluxos e atualizar as capacidades residuais, certo? Então, o que foi adicionado aqui é a questão dos custos. Agora é o menor caminho, o caminho mínimo de F até S. E no final a gente vai retornar, né, o fluxo e o custo desse fluxo. Então, basicamente o que muda é só isso. Então, dá para resolver com uma certa facilidade também. Ah, outra coisa importante também, né? Acho que alguns exercícios desse conto eu acho que envolve o problema do corte. Ah, quase todo o material apresenta esse teorema, que é o teorema do fluxo máximo, corte mínimo. Então, o teorema diz que o valor do fluxo máximo numa rede de transporte é igual à capacidade do corte mínimo. Então, primeiro, né, o que é um corte num grafo? Um corte ST, uma rede de transporte G, que a gente tem a fonte em S e o sumidouro T, é uma partição de V em conjuntos S e T, em que T é V menos S, tal que a minha fonte está no conjunto S e o meu sumidouro está no conjunto T. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, em linhas gerais? A gente está dividindo o meu grafo em dois, certo? Fazendo um corte. O corte seria você realmente pegar um conjunto de arestas e eliminar elas. E de forma que em uma parte do grafo fique a minha fonte, a minha parte fique, e a outra parte fique o sumidouro. Ou seja, você separou a fonte do sumidouro. E a capacidade do corte vai ser a soma das capacidades das arestas que você eliminou, certo? Então, essa é a ideia do corte. E o teorema fala que a capacidade do corte mínimo é o valor do fluxo máximo. Eu não apresento a prova disso aqui, né? Vocês também, naquele material que eu falei da monografia lá, eu acho que eles apresentam, então quem quiser pode dar uma olhada. Mas eu acho até relativamente intuitivo, certo? Porque o fluxo máximo é justamente o que parte da fonte e chega no T, certo? Então, quando você faz um corte, ou seja, você corta a ligação da fonte e do sumidouro, você no mínimo está cortando esse fluxo que estava passando, certo? Então, se estava passando aí um fluxo de 10 unidades, sei lá, supondo, da fonte para o sumidouro, quando você faz um corte qualquer, no mínimo, você está cortando esse fluxo de 10, certo? E que de fato é o próprio fluxo, ou seja, esse de fato é o valor mínimo, você não pode cortar até mais, mas você consegue sempre cortar o fluxo máximo, no caso mínimo, é a gente pensar em eliminar justamente os gargalos, né? Você elimina justamente aquelas arestas que estão limitando o meu fluxo. Então, se você eliminar justamente elas, você vai conseguir um corte mínimo que vai ser o próprio fluxo máximo. Então, assim, de uma forma intuitiva, né, pensando no porquê que isso vale, mas vocês podem olhar a demonstração com mais detalhe depois. Então, beleza. Se a gente quer só saber o valor do corte mínimo, a gente pode usar qualquer algoritmo de fluxo máximo para encontrar esse valor, que vai ser o valor do corte mínimo. Agora, se a gente precisa encontrar as arestas que pertencem a esse corte, aí a gente tem os algoritmos específicos para isso. O que eu encontrei mais nessa citação foi o do fulano aqui, o Wagner, me recuso a pronunciar esse nome. Também deixei um material que apresenta melhor esse algoritmo. E implementação tem no notebook da UFP, que a gente tem no nosso material. Eu disponibilizei para vocês no Moodle também, se vocês precisarem. Eu não sei se nesse ponto chega a precisar encontrar as arestas do corte, ou se a gente só precisa do valor. Mas se precisar, tem a implementação também no algoritmo da UFP.
A imagem aqui está só de exemplo, né? Mas, por exemplo, aqui a gente teria o fluxo máximo 5, se a gente for analisar. É um grafo simples. E as opções de corte mínimo, né, tem mais de uma opção, mas é sempre 5, certo? Então, a gente pode eliminar essas duas arestas, ou eliminar essa aresta e essa, ou essa e essa, certo? Em todos esses casos, o corte é de igual a 5, a capacidade do corte é igual a 5. Alguns casos especiais que eu achei interessante trazer. Como a gente já tinha comentado, muitos problemas podem ser resolvidos considerando eles como sendo um problema de fluxo máximo, certo? Ou de corte mínimo também. Tem uma dualidade entre os dois problemas. Mas alguns deles podem parecer não se adequar a todas as restrições colocadas, né? A gente tem várias restrições, como por exemplo, a gente tem um único fonte e um único sorvedouro. A gente tem a questão da conservação do fluxo, ou seja, nós intermediários não tem demanda, eles não mantêm fluxo para eles, eles passam tudo para frente. Isso pode parecer problemático para a modelagem de alguns problemas, certo? Mas, na maioria dos casos, não posso dizer que são todos, mas na maioria dos casos, a gente consegue readequar o problema ao fluxo máximo apenas representando o grafo de forma conveniente. Então, vamos pensar inicialmente que a gente tenha, ao invés de uma única fonte, um único sumidouro, a gente tenha várias fontes e ou vários sumidouros. Então, vamos pensar nesse grafo, onde aqui em vermelho a gente teria a fonte, certo? Então, G é uma fonte, A é uma fonte, e em azul aqui o F e o H são os sumidouros, ou seja, a gente pode injetar quanto de fluxo a gente precisar, tanto em G quanto em A, e a gente quer que chegue tanto a gente queira de fluxo em F e H, né? Tanto quanto seja possível passar pelos caminhos dados aqui. Isso parece complicar nosso problema, certo? Nossos algoritmos é pensando em uma única fonte, em um único sumidouro. Então, talvez dê para adaptar o algoritmo, não sei, mas a gente consegue uma solução mais fácil ainda. A gente consegue fazer o quê? Criar, pensando para a fonte, a gente cria um nó artificial para a fonte, a gente quer voltar a ter uma fonte única, certo? E a gente vai ligar essa nossa fonte artificial com as originais com arestas de capacidade infinita e fazer a mesma coisa para o sumidouro, né, dos sumidouros originais para o sumidouro artificial. Então a gente fica com essa situação. Então a gente colocou uma fonte artificial aqui, ligada às originais com capacidade infinita, e um sumidouro artificial que os sumidouros originais estão ligados com capacidade infinita. O que isso quer dizer com capacidade infinita aqui? É que a gente consegue receber de fluxo em G em A quanto a gente quiser, e a gente consegue enviar de F até T e de H até T o quanto de fluxo a gente quiser também, que é mais ou menos a ideia que a gente tinha como sendo origens e como sendo fontes e sumidouros. Então a gente adaptou o problema que tinha duas fontes e dois sumidouros, agora ele tem uma fonte única, certo? O S voltou a ser uma fonte única e o T é um sumidouro único também. Mas como eu consigo injetar de fluxo quanto eu quiser aqui em G, em A, em E, e chegar em F, em H também, então eles mantêm a forma que eles vinham funcionando anteriormente, como se fossem fontes e sumidouros. Então, uma alteração simples no nosso grafo, que eu consigo agora aplicar de novo qualquer um dos algoritmos que a gente viu até agora, que ele voltou ao seu problema clássico, digamos assim. Um outro caso específico, digamos que os vértices também são capacitados, ou seja, além de a gente ter o limite de fluxo que passa pelas arestas, a gente tem um limite de fluxo que passa por um vértice específico. Então, nesse caso aqui, a gente tem um fluxo de... Essas são as capacidades, certo? Então, a capacidade de entrada é 10, certo? Então, a gente pode receber um fluxo de até 10 unidades aqui. Assim como a capacidade de saída também é 10, então pode sair um fluxo de até 10 unidades aqui. Mas, além disso, aqui ele colocou um limite da capacidade do próprio vértice. Então, ele considera aqui a capacidade do vértice como sendo 8. Ou seja, tá, tudo bem que eu posso chegar com 10 unidades aqui e sair com 10 unidades aqui. Mas, na prática, isso não vai acontecer, porque o limite do vértice é 8. Então,
a soma dos fluxos aqui vai ser no máximo 8, assim como aqui vai ser no máximo 8 também, independente da capacidade das arestas. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode simplesmente, para cada vértice, duplicar ele, por assim dizer. A gente vai usar dois vértices, na verdade, para representar um vértice original. Um é o vértice de entrada, que vai receber as arestas que estavam chegando inicialmente. O vértice de saída, que mantém as arestas com o fluxo de saída, certo? E a gente vai ligar esses dois vértices, o vértice de entrada no vértice de saída, com a capacidade inicial do vértice. Então, se a capacidade do vértice é 8, essa aresta do VI até o VO vai ser 8. Então, é exatamente o que a gente queria, certo? Tudo bem que pode chegar a 10 aqui, tudo bem que pode sair 10 aqui, mas pelo vértice só pode passar 8 unidades. Então, a gente vai representar isso aqui dessa forma. Então, são só dois exemplos de casos especiais, certo? Mas para a gente ver que, em muitos casos, a gente consegue só alterar o grafo de forma que ele se readeque ao nosso problema original. Então, eu já sempre recomendo, né, a gente evitar mexer no algoritmo, certo? Na implementação original, tentar usar o mais pura possível. Claro que nem sempre dá, mas no caso do fluxo, eu acho que eu recomendo mais ainda, até porque são implementações, não digo mais complicadas, eu acho que o algoritmo não é tão complicado. Espero que eu consiga ter explicado bem, todo mundo tenha entendido. Mas uma coisa que vocês vão perceber é que são implementações grandes, né? Então, isso é uma coisa chata também na maratona, onde a gente copia ali o algoritmo da mão, né, no nosso material impresso. São algoritmos sempre um pouquinho grandes, né? No caso do DNIC, por exemplo, você precisa de uma BFS, uma DFS e aí da parte específica do algoritmo. Então, quase sempre fica uma coisa meio grande. Se tiver custo envolvido, então, você ainda precisa de um algoritmo de caminho mínimo auxiliar aí como Bellman-Ford ou SPFA. Então, são implementações mais chatinhas nesse sentido, né? Mais código. Então, se a gente tiver que alterar, também é mais coisa para a gente se preocupar. Então, sempre que for possível, a gente tentar só representar o grafo de forma conveniente para o nosso problema. Aqui as referências, né, que eu recomendo vocês darem uma olhada depois. O slide está disponível no Moodle e também vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse problema, tem todo esse material para vocês consultarem.